do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9. O nosso tema é o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Jesus fez um milagre naqueles dias, ao qual nunca aqueles homens tinham visto, que era o que? A cura de um cego de nascença. É claro, alguns até questionaram, né, porque Jesus tinha feito aquela cura, Jesus tinha curado aquele homem, mas Jesus curou aquele homem não, que ele era um jovem, porque ele tinha os pais, e Jesus cura aquele jovem. E aqui no nosso texto principal, que está em João capítulo 9, versículo 5, diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. No nosso resumo da lição, Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. Jesus ele vivia em função daquilo que Deus estava mandando que ele vivesse. Jesus sempre realizou aquilo que Deus queria, né? Que ele, como Deus também, sabia que havia de realizar. Então perceba que Jesus aqui ele faz este milagre, assim como nós lemos no nosso texto principal, acerca de João, retratando isso. Jesus ele se coloca como a luz do mundo, que aquele que ilumina, que aquele que abre o caminho, que faz com que aonde nossos olhos não possam enxergar, né, nós podemos enxergar, aquele que traz visão, até aqueles mesmos que dizem que veem, mas que na verdade são cegos. E aqui no nosso texto bíblico, João capítulo 9, versículo do 1 ao 7, diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E aí Jesus fala, olha, nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que venha se manifestar a glória de Deus. Algumas coisas acontecem na humanidade para que a glória de Deus venha se manifestar, para que a glória de Deus venha realizar, né, em nossas vidas, claro, aquilo que tem que ser realizado. Então perceba que Jesus ele faz esse milagre e a glória de Deus é manifesta. A glória de Deus que aparece, o Cristo, Deus Todo-Poderoso, aquele que curou um homem cego de nascença, que muitos até, curou um cego de nascença, como pode ser isso? Aí entenderam que só quem pode fazer isso é o Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E aqui na nossa introdução, Jesus está de volta à Judéia, outra vez em Jerusalém. Ele prossegue seu ministério no centro religioso e político de Israel, mas um sinal de sua divindade será manifesto. Jesus ali, meus irmãos, ele vai ali naqueles lugares onde às vezes as pessoas tinham muita dificuldade, né? Principalmente os religiosos. Os religiosos, quando escutam uma palavra viva, uma palavra poderosa que provém de Deus, eles ficam preocupados e, claro, e com certeza haverá oposição exatamente deles. Quando, no entanto, eles deveriam o quê? Deveriam reconhecer o Cristo como Deus Todo-Poderoso, porque eles eram pessoas hábeis nas Escrituras, mas o que eles fizeram? Estavam rejeitando o Deus Todo-Poderoso. Estavam fazendo pouco caso de Jesus. Então, o que nós vemos aqui? Que Jesus ele volta, né, para Jerusalém. Jesus vai para Jerusalém, o centro religioso, onde o templo, onde os catedráticos, os estudiosos, e ali ele faz esses milagres. E aí a oposição, meus irmãos, é cada vez maior. Aqui no tópico 1, fatos antecedentes. Uma temporada na Galileia. Depois de andar sobre as águas no mar da Galileia, Jesus fala à multidão em Cafarnaum, principal cidade da região, e se apresenta como pão da vida, o verdadeiro pão do céu dado pelo Pai. Então perceba que Jesus, quando ele se coloca, eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu, Jesus coloca como uma fonte que as pessoas pudessem alimentar a sua vida espiritual. Mais uma vez, o reino de Deus é um reino espiritual, mesmo que ele supra todas as nossas necessidades físicas, materiais, mas Deus é um Deus, Jesus veio colocar um reino espiritual. Então veja aqui que ele é o pão da vida, aquele que se achega a ele, que se alimenta dele, não terá mais fome, porque é um pão que sacia a nossa fome. É um pão que é contínuo, que vem nos alimentar continuamente. E aqui na parte 2, não é chegado o meu tempo.
Jesus não respondeu aos seus irmãos como um homem natural, falou-lhes como filho de Deus, expondo sua missão. Isaías profetizou a rejeição que o Messias teria. Irmãos, claro, os próprios da sua casa, no primeiro momento, claro, não aceitaram ele como Messias, não aceitaram ele como profeta. Provavelmente Jesus era visto como um estudioso, né? Como um homem que era estudioso, que virou um mestre, um rabino, mas não como Cristo, não como Deus Todo-Poderoso, que faz milagre e que realiza muitas obras. Não isso. Mas ele foi rejeitado. Irmão, todos nós somos rejeitados, não tem jeito. A pessoa acha que vai ser um mar de rosas, que vai ser tudo bem, que as coisas vão acontecer naturalmente, mas normalmente as pessoas são rejeitadas. Normalmente a pessoa no ministério, ela é rejeitada. Infelizmente isso acontece. Infelizmente. Não deveria acontecer, mas acontece. E Jesus teve o Jesus, meus irmãos. Olha, veja bem, as pessoas, os irmãos de Jesus conviviam com Jesus, sabiam que Jesus era, sabia quem Jesus era, né? No caso, não vou dizer como um Deus, mas um homem muito responsável, uma pessoa muito responsável, muito trabalhadora, muito dedicado. E mesmo assim, vendo tudo isso, eles não reconheceram Jesus como Cristo. Infelizmente. Alguns falam que é da sua casa porque era ali da aldeia de Nazaré, da cidade de Nazaré. Outros falam que era da sua casa, os seus irmãos mesmos. Jesus vai à festa. Depois de seus irmãos terem ido a Jerusalém, Jesus fez o mesmo, mas não manifestamente, mas como oculto. No meio da festa, foi ao templo e ensinava os judeus falando de sua missão. No último dia da festa, falou da obra do Espírito Santo no interior dos que o recebessem. Sua mensagem provocava distintas reações na multidão. Uns aceitavam, outros não aceitavam, uns eram a favor, outros eram totalmente contra. Então, isso me dá uma lição muito grande, meus irmãos. A nossa mensagem, mesmo sendo de Deus, Deus nos usando para transmitir a mensagem, nem sempre vai ser bem-vinda, nem sempre será aceita. Haverá rejeição, haverá perseguição, haverá muitas pessoas falando coisas, mas o importante neste momento é sempre nós procurarmos fazer a vontade de Deus. E é assim que Jesus continuou fazendo. Jesus vai à festa, Jesus vai a lugares, mas Jesus vai com o propósito de fazer a vontade de Deus. Aqui na parte 2, a cura do cego, a pergunta dos discípulos. E aí, quem pecou? Nós queremos sempre arrumar uma justificativa, meus irmãos. Porque às vezes a gente está sujeito a ficar doente. Nós estamos sujeitos, às vezes, a ter uma doença, uma dificuldade, uma situação. E aqui era um jovem que havia nascido cego. E aí tentando arrumar justificativa para quem pecou. Será que foi ele? Porque não pode ser. Mas aí Jesus dá uma interpretação, uma explicação para eles. Não, ninguém pecou. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. E se manifestou. Não estou dizendo que todos os cegos, todas as pessoas que nascem com deformidades, elas vão ser alcançadas por um milagre, vai acontecer um milagre, vai ter a cura, vai ter libertação. Não é isso. A questão é que nós temos que entender que essas coisas acontecem pelo pecado do homem também. O homem pecou. O homem fez coisa que não deveria ter feito. O homem pecou contra Deus. E aí, claro, todas essas coisas que muitas vezes acontecem na vida do homem é um retrato da sua condição pecaminosa. E aí o homem está o quê? Pagando por um erro que ele mesmo cometeu. É claro, infelizmente isso acaba também atingindo outras sociedades, outras civilizações. Mas o homem pecou. Então perceba que quando eles fazem essa pergunta para Jesus, eles ficam perguntando e questionando. Jesus fala, não, é para que a glória de Deus se manifeste. E se manifestou. Porque às vezes a gente pensa, nossa, as pessoas nascem assim, nascem desse jeito, às vezes nascem com uma deformidade, mas entenda, meus irmãos, que se ela nasceu assim, há um propósito. Claro, o pecado do homem atingiu ela, mas não é por isso que ela vai ser mandada ao inferno, não é isso. A questão de nós sermos atingidos pelo pecado de Adão e Eva, de sofrermos essas dificuldades que nós sofremos, ou sermos atingidos como nós somos, não quer dizer, meus irmãos,
que há em nós, nós nascemos em pecado, nós não precisamos estar pecando. Então essas pessoas que às vezes têm essas dificuldades, meus irmãos, elas acabam tendo uma possibilidade maior de morar com Cristo. Ah, é claro, com certeza. Uma pessoa que nasce, meus irmãos, em situações como a gente vê, ela já tem a sua vida eterna garantida, porque ela não tem consciência de escolha. Ela não tem consciência de escolha. Então a sua vida eterna está garantida. Diferente de nós, que temos que lutar pela nossa vida eterna. Temos que buscar. Não estou dizendo que ela é melhor do que nós por isso, ou nós somos melhor que ela por aquilo. Não. É que cada um nasce na sua realidade, a qual Deus determinou que nascesse. E cada um tem a sua possibilidade como Deus determinou que tivesse. E cada um tem a sua escolha como Deus determinou que escolhesse. Alguns, como nós, podemos ter o raciocínio de escolher. Outras pessoas nascem sem o raciocínio e não têm escolha. Vivem numa situação difícil. Mas eu tenho a certeza, meus irmãos, que essas pessoas têm a sua vida eterna garantida. E quando receber o corpo transformado, nós seremos todos iguais. Aqui na obra de Deus, no caso do cego em questão, a situação era outra. Não decorria de pecado ou qualquer coisa espiritual de índole pessoal. De fato, aquela cura, além de expressar a misericórdia de Deus para o cego e sua família, teve amplo efeito imediato. O testemunho chegou até nós, numa clara abrangência do propósito divino. Irmãos, isso que aconteceu chegou até nós, com o propósito divino de quê? Que Jesus pode realizar e fazer qualquer coisa. Jesus é poderoso porque ninguém até aquele momento havia curado um cego de nascença. Mas Jesus foi e curou aquele homem. Jesus tem poder para curar aquele homem. E Jesus faz isso pela sua misericórdia, porque essa é a obra do Cristo, fazer aquilo que o homem não pode fazer. Jesus faz aquilo que o homem não pode fazer. Quando o homem se coloca totalmente na dependência de Deus e fala, eu não consigo, claro, meus irmãos, Jesus vem e entra com providência. Às vezes Deus não vai fazer tudo aquilo que nós queremos que Ele faça, mas Ele vai fazer aquilo que é necessário que nós venhamos receber e que Ele venha fazer na nossa vida. E aqui na parte 3, a luz do mundo. Antes de curar o cego, Jesus fala aos discípulos sobre o significado de sinal que iria realizar, mostrar seu poder de tirar o homem das trevas e trazê-lo para a luz. Numa questão, aqui Jesus fez uma questão literal, mas numa situação espiritual, é isso que Jesus faz. Jesus traz o homem, tira o homem da sua condição pecaminosa, da sua condição de trevas, na condição que ele não enxerga nada, e traz o homem para a luz, para que ele possa ver a sua realidade, para que possa ver aquilo que está ao seu redor. É isso que Jesus faz na nossa vida. Jesus traz uma condição de trevas e nos coloca na luz, mas infelizmente muitos de nós, quando é transportado, é colocado na luz, queremos voltar às trevas, queremos voltar às práticas mundanas, queremos voltar àquilo que desagrada a Deus, que desagrada o Espírito Santo. Não podemos perder tempo com isso. É claro, é difícil às vezes, a nossa carne é tendenciosa ao pecado, mas a gente não pode, meus irmãos, dar condição a isso, nós temos que lutar com as nossas forças. E aqui, o que Jesus faz aqui é muito maravilhoso. Por quê? Porque ele traz luz em meio às trevas. Agora, infelizmente, muitos de nós, parece que as trevas é muito melhor do que estar na luz. Infelizmente. E aqui no tópico 3, a reação dos fariseus. De novo, o sábado. A hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus eram tão grandes que poucos se importaram com o milagre em si, com a bênção extraordinária recebida por aquele homem. Os líderes que deveriam se preocupar com o povo, aquele homem foi curado. Como é que pode um líder religioso, alguém que se diz temente a Deus, questionar por causa do dia que aquele homem foi curado? Irmãos, é uma coisa assim, de nós ficarmos extremamente indignados. E não é só daquela época que isso acontece, hoje ainda acontece. Por que ele recebeu a bênção?
Por que Deus abençoou ele? Por que Deus curou ele? E é muitos porquês, não é da pessoa que às vezes, vamos dizer assim, isso também é uma função que nós, mas os líderes que fazem essas indagações, esses questionamentos. Você não era para ter recebido isso, você não pode ter recebido aquilo. Irmãos, o líder, o próprio líder, os líderes que se dizem do povo, que questionou aquele homem, que quis envergonhar aquele homem. Como é que você pode ser curado no sábado? Não pode, nada pode ser feito no sábado. O amor é maior do que a lei. O amor está acima da lei. Quando amamos o próximo, irmãos, é maravilhoso. Quando a gente faz tomamos essa atitude, é bênção para as nossas vidas. Nós não somos nada e Jesus é tudo. Agora, ficar querendo restringir o trabalhar de Deus na vida do nosso próximo, isso está errado. Aqui estes homens ficaram questionando, mas por quê? De novo ele curou no sábado e você foi curado no sábado. O importante é que aquele homem foi curado, o importante é que o dia que foi, ele foi curado por Jesus. Jesus quis curar no sábado, Jesus curou no sábado e pronto. Agora nós ficamos questionando a bênção que o nosso irmão recebe. Por que isso? Porque aquilo, colocamos até a índole dele em jogo. Tomemos cuidado, irmãos. E aqui, na parte 2, o interrogatório. Os fariseus submeteram o ex-cego a um intenso interrogatório, chegando ao ponto de duvidarem do seu quadro anterior de cegueira. Vê se pode. Todo mundo conhecia aquele homem como cego. Claro, os pais dele ficaram com medo, né? Falaram, ele é cego e ele já é grande, perguntar para ele. Mas aquele homem, colocaram a índole daquele homem em risco. Será que você era cego mesmo? Só se for um idiota para poder querer ficar vivendo cego durante, vamos colocar, 20 anos da sua vida. Porque todos ali, as pessoas conheciam, atestaram que ele era cego de nascença. Inclusive seus pais. Mas não eram seus pais, as pessoas conheciam ele. Viam ele no dia a dia. E até os fariseus provavelmente viam ele também, sabia que ele era cego. E agora vem questioná-lo. E vem dizer para ele que será que você é cego mesmo? Misericórdia, irmãos. E quando a gente não passa por essas aberrações de situações, isso é muito terrível. Porque a gente pensa que é só nesses dias que acontecia. Não, isso acontece ainda hoje. É um interrogatório acerca de Deus, o que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus proporcionou para que nós venhamos viver. Isso, meus irmãos, é o cúmulo do absurdo, mas infelizmente acontece nos dias de hoje. A parte 3, a fúria dos fariseus. Irmãos, enquanto o cego estava feliz da vida, aqui tá, enquanto o cego passou a conhecer Jesus como Filho de Deus, os fariseus se endureceram ainda mais. Enquanto o cego estava feliz da vida, nossa, que maravilha, eu fui curado, eu era cego, agora vejo. Os fariseus estavam injuriados com Jesus, irmãos. E muitas pessoas ficam injuriadas com Jesus ainda hoje, porque falam, como é que o Senhor pode ter abençoado ele? Como é que o Senhor fez alguma coisa na vida dele? Por que o Senhor realizou um milagre na vida dela? Irmãos, as pessoas ficam indignadas com a bênção recebida. É engraçado, mas é real. Como é que pode? O meu irmão, o homem era cego desde nascença. E aqueles homens não ficaram felizes com isso, ficaram tristes. E ficaram questionando ele porque ele estava vendo e porque foi no sábado. Não interessa, o importante é que ele estava vendo. E não foi o Cristo que realizou, que resolveu realizar o milagre no sábado. Quem somos nós para questionarmos o que dia que Jesus vai realizar o milagre? Quem somos nós? Mas mesmo assim, muitos de nós questionam, porque nós temos infelizmente esse hábito terrível e horrível de dizer quem merece receber a bênção, quem não merece, quem pode, quem não pode. Isso não é direito nosso, quem faz é o próprio Deus. Amém? E a nossa conclusão, estudamos mais um belo sinal da divindade de Jesus, a cura do cego de nascença. Foi uma oportunidade para a luz do mundo revelar seu poder, destruindo os sofismas e todo o engano religioso que insiste em prender os homens nas trevas da incredulidade e do pecado. Rejeitar essa luz é manter-se nas trevas do pecado. Quando a recebemos e seguimos, encontramos o caminho da vida eterna. Então, quando nós recebemos este milagre, nós vamos encontrar o caminho da vida eterna. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e que Deus nos abençoe
em nome de Jesus. Fique na paz. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.